Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas. Deixa eu virar a câmera aqui pra mim. Hi, people. Durante esse período de quarentena, nós vamos ficar enviando para vocês vídeos com os conteúdos de vocês, ok? Nesse primeiro vídeo, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de linguagem, tá? Passa pra lá. Vamos fazer a nossa revisãozinha, né? Como toda aula nós fazemos. Na aula passada nós vimos, comunicação como ferramenta estratégica, né? Como que a gente pode utilizar a comunicação como ferramenta estratégica? Diz aí se você lembra, tá? A comunicação é uma das ferramentas que a gente mais utiliza diariamente. Todo dia nós estamos nos comunicando. Mas qual a maneira mais assertiva de utilizar essa comunicação? Passa pra cá. O clima organizacional. Quem lembra o que é clima organizacional? Clima organizacional é o ambiente empresarial estando de bom grado para todos, tá? E é com esse clima organizacional que a gente vai mensurar como anda o relacionamento interpessoal da empresa. Lembradinhos? Volta pra cá. Hoje nós vamos ver níveis de linguagem e os vícios da linguagem, tá joia? Esse conteúdo se encontra aí na página 127, no capítulo 9 do nosso livrinho de desenvolvimento pessoal. Quais são os níveis de linguagem que a gente conhece? O homem, gente, ele vive inteiramente se comunicando o tempo inteiro, né? Nesse período de quarentena que a gente está passando agora, a nossa comunicação ela está sendo apenas ou através do WhatsApp ou através de alguma rede social, mas é muito importante que a gente entenda que os níveis de linguagem eles são muito abrangentes, tá? Nós temos a língua culta, que é uma língua que obedece todas as normas estabelecidas, né, no Brasil. Ela é utilizada apenas por uma pequena parte da população, é esclarecida, que teve maior escolaridade, enfim. Aí a gente tem um exemplo: comprei 500 gramas de queijo e 400 gramas de presunto. Né? Existem pessoas que dizem 500 gramas ou 400 gramas, está errado, tá? A frase correta é essa que tá aqui: comprei 500 gramas de queijo e 400 gramas de presunto. A linguagem coloquial. E aí? O que vem acesso à linguagem coloquial? Quem me diz? A linguagem coloquial, pessoas, é a linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia, de forma a nos comunicarmos com as pessoas diariamente, tá? O que não é uma linguagem formal. Vamos ver a definição? É a linguagem do cotidiano, espontânea e fluente, que ocorre em erros gramaticais aceitáveis para o falante nativo. Um exemplo: comprei 500 gramas de queijo e 400 gramas de presunto. A linguagem vulgar, quase que não sai. A linguagem vulgar ou a inculta. Essa linguagem, gente, é a que ocorre em erros gramaticais graves, tá? E ela não é muito aceitável, não é muito não, ela não é nada aceitável no dia a dia, né? Quando nós estamos nos comunicando com o resto do mundo, com o resto das pessoas. Ok, bora lá. A mulher comprou as fraldas das crianças. Aqui eu ainda ia tirar o Szinho, só que eu acabei esquecendo. Geralmente, existem algumas pessoas que falam dessa maneira, que falam desse modo, tá? E é errado, né? É bem errado. Mas algumas pessoas falam, né?
Esse tipo de linguagem, ele é tido principalmente pelas pessoas que não tiveram, né, uma boa escolaridade, tal, e é muito comum a gente ver entre as pessoas que possuem nível de escolaridade abaixo, né, tipo nível fundamental, não concluíram o nível fundamental, ou estão há muito tempo fora da escola, tá? Ver o próximo. Gírias. Eita, meu Deus. As gírias, elas são próprias de determinado grupo social. E elas são compreendidas, na maioria das vezes, apenas pelo próprio grupo, tá? Bora. Hoje em dia, pessoas, as gírias, elas são utilizadas mais pelos adolescentes, né? Pelas pessoas que se encaixam, né, em um grupo social, onde essas gírias, elas são, na maioria das vezes, aceitáveis, tá? Em empresas, não é bacana você utilizar gírias, uma vez que lá nas empresas, a linguagem utilizada é a linguagem formal, ok? A linguagem regional são as características linguísticas utilizadas em diferentes regiões do país, né? Ei, guri, o que tu fazes aí, meu rei arretado? Eu costumo brincar e dizer que aqui em Maceió a gente tem nosso próprio dialeto, né? Que é a linguagem regional. Arretado, mofio. E aqui em Maceió, não só aqui em Maceió, né? No Nordeste a gente ainda tem uma particularidade que nós juntamos, né? Nós fazemos a união da última palavra com a palavra posterior para poder formar lá na frase. É muito engraçado e muito interessante quando isso acontece, porque muitas vezes a outra pessoa que está ouvindo não consegue entender, porém a gente consegue entender nitidamente. O hábito vai fazendo com que a gente se adapte, né, a esse linguajar, a essa língua. A linguagem técnica, que ela é utilizada nas áreas de estudo em profissões específicas, geralmente elas são compreendidas apenas por aqueles que estudaram os termos, né? O meliante foi flagrado, portando entorpecentes. Nessa linguagem técnica, é muito importante que a gente compreenda que quando a gente estiver falando quando nós estivermos falando com outras pessoas, a gente não é muito legal utilizar, tá? Porque na maioria das vezes ela só é entendida, só é compreendida pelas pessoas que fazem parte daquele mundo. Como eu falei anteriormente, na linguagem regional, é o hábito, né? Quando você se habitua a falar dessa maneira, consequentemente, você consegue compreender o que as outras pessoas estão falando. E na maioria das vezes, as pessoas que estão de fora, elas não conseguem compreender muito bem. Então, é importante que vocês evitem, né, utilizar essa linguagem técnica com outras pessoas, ok? A gente vai conversar um pouquinho agora sobre vícios de linguagem. O que vem a ser esses vícios de linguagem, né? Os vícios de linguagem são alguns erros, entre aspas, que nós cometemos sem perceber. Nós falamos a mesma coisa 2 vezes, nós prolongamos muito uma história, nós fazemos o pleonasmo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é você engrandecer algo que era muito pequenininho, tá? Vamos lá. Ambiguidade, né? Uma frase que apresenta um duplo sentido. Como arrumar uma coroa, né? Isso aqui nessa frase aí, ele estava querendo falar sobre a coroa de flores. Isso aqui, ó, como arrumar uma coroa, e coloca um senhor de idade. A gente começa a gente começa não, né? A gente compreende que ele está querendo arrumar uma pessoa de idade, né? Uma coroa. Aí a gente tem o barbarismo também. O barbarismo, pessoas, é você empregar palavras erradas em frases que deveriam ser certas, tá? Vamos lá. Servirmos suco natural do pó do Guaraná, afrodisíaco do Amazonas. Vocês podem perceber aqui, ó,
que afrodisíaco era para ser afrodisíaco, né? A gente vê muitos barbarismos por aí afora. Peguei apenas esse para poder mostrar para vocês um exemplo. Mas a gente vê exemplos a gente vê muito isso em placas, né? Assim, que ficam na porta dos estabelecimentos. É o emprego das palavras erradas relativamente à pronúncia, forma ou classificação. Esse é o nosso barbarismo, ok? Cacofonia ou cacófato. É quando você... Eu não coloquei aqui, mas é quando você... Eu não coloquei aí, tá? Mas é o som desagradável quando você junta, né, duas palavras. A gente tem uma mania gigantesca de fazer isso aqui no Nordeste, né? Ela tinha 2 anos. Latinha, né? Aí a gente junta, né? Nós juntamos. A gente fala muito a rente, enfim, né? Uma série de palavras que são vícios mesmo aí de linguagem da gente. O estrangeirismo, né, que é o uso de palavras e expressões construídas próprias da linguagem estrangeira, né? E a gente também, nós somos muito finos, não só aqui no Nordeste, mas o Brasil inteiro ele utiliza esse vício de linguagem como algo diário, algo normal já. Nós exportamos muita coisa. Né? Shop better. O que isso quer dizer? Quem não sabe, quer dizer, é promoção, né? 50% off, 5 peças. Aí a gente também tem o self-service, né? Que é o se autosservir. Enfim, a gente tem uma gama de palavras e expressões que nós importamos, não só do inglês, tá? Mas também, deixa eu virar pra cá um pouquinho. Não só do inglês, mas também do espanhol, do italiano, né? Amore mio, a gente tem mania de falar. Enfim, uma série de palavras que a gente vai importando aí, tá? Vamos fazer uma breve revisãozinha. Nesta aula a gente pôde conhecer os principais vícios de linguagem, como eles afetam a nossa comunicação. E é através desses vícios de linguagem que nós construímos a nossa comunicação diária, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com esses vícios de linguagem, principalmente nas empresas, que é onde eles não devem existir, eles devem ser totalmente banidos, tá ok? Temos que ter muito cuidado com isso. Na próxima aula nós vamos ver umas dicas gramaticais bem bacana, tá? Que eu vou preparar aí pra vocês. Agora deixa eu dar um recadinho pra vocês, tá? Eu espero que vocês estejam todos bem, que durante esse período de quarentena vocês consigam realmente ficar em casa. Fiquem em casa, gente, não sai, tá? Eu vou estar encaminhando um videozinho também pra turma de vocês, uns vídeos bem bacana, com dicas de livro, dicas de filme, tá? A gente não vai perder o contato, ok? Beijinho no coração de vocês, até a próxima aula. Estudem e façam as atividades, ok?